Primeiro, o time do Palmeiras, que hoje teve clássico na Vila Belmiro e venceu o Santos por 1-0. Quem começa falando do Verdão é o João Martins, auxiliar do Abel e que dirigiu o time hoje dentro de campo. É verdade, nem sempre os jogos se ganham pela técnica, mas há uma coisa que nós exigimos e que os nossos jogadores têm sido fantásticos, que é, se não vai pela técnica, vai pela atitude, vai pela entrega, vai pela raça, vai pela dedicação, vai pela vontade, porque só a técnica não ganha jogos. Às vezes pode fazer um golo ou dois pela qualidade individual dos jogadores, mas não é assim que nós defendemos o futebol, não é assim que esta equipa joga. Jogam todos para um objetivo, fazem todos o que é importante e o que é preciso para a equipa ganhar, e hoje foi um jogo que jogámos bem, não sabíamos que ia ser muito difícil, mas vontade, entrega, dedicação, não faltou a nenhum deles e estão de parabéns por isso, e foi por isso que nós ganhamos o jogo, foi porque não faltou isso. Relativamente à semana cheia, vou dar a minha opinião, são semanas perigosas, porque a máquina dos jogadores está habituada e adaptada a ter um jogo a meio de semana. Eles preparam-se para isso, e normalmente o maior erro que se comete nestas semanas cheias é treinar muito, e o que faz é que o corpo do jogador, a máquina do jogador, tenha que se adaptar a um contexto diferente, que vai ser a primeira vez que isto acontece. Então nós o que temos que fazer é usar esta semana como se houvesse jogo durante a semana, porque não vamos conseguir mudar, ou seja, estas coisas não se mudam em uma semana, os jogadores não se conseguem adaptar ou descansar ou recuperar em uma semana. Então tá aí, nós vamos colocar os lances do jogo da Vila Belmiro. A vitória do Palmeiras, repito, colocou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora tem a mesma pontuação que o Corinthians, né? 15 pontos, mas melhor na campanha o saldo de gols. Então os lances do jogo aí, o Palmeiras não perde há 14 jogos. Agora são 11 vitórias e 3 empates do time do Palmeiras. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar dessa vitória do Palmeiras. Rafael Veiga, que perdeu o pênalti hoje. E o time que, mesmo depois da perda do pênalti, parece que teve a cabeça no lugar ainda. Esse emocional é muito forte, né, Breiler, do time do Palmeiras? O Palmeiras hoje é o time de maior resiliência mental no futebol brasileiro. O Veiga ressalta isso na saída, o próprio João Martins fala de entregar além da técnica. E isso o Palmeiras tem de sobra, porque está acostumado com diferentes cenários, já é um time que já foi muito testado e provado. Então, por isso, por entender essas nuances, por saber como jogar na Vila, a vantagem que o Palmeiras tem levado nesses clássicos, o Santos com Bustos ainda não tinha perdido na Vila, e mesmo nesse cenário hostil, um cenário hostil, que se torna hostil durante o jogo, o Santos cresce, tem uma boa atuação, o Palmeiras consegue sair com uma vitória, mas eu vejo algo além da resiliência mental. Houve também um dedo do técnico, dedo do João Martins / Abel Ferreira, de enxergar um Dudu bem marcado, um Dudu no lado de um lateral que tem ótima recuperação. O Lucas Pires é um jogador de muita velocidade, então a única jogada que restava para o Dudu era tentar jogar na frente e arriscar um cruzamento espetado, e esse cruzamento não ia para ninguém. Então, e também numa tarde não muito inspirada, tecnicamente, do Dudu, saca e coloca o Rafael Navarro. Com isso, ele quebra um pouco a ideia dos 3 volantes do Santos, porque o Rafael Navarro dá amplitude pelo centro ao Palmeiras, o Palmeiras espaça o campo e esses 3 volantes ficam perdidos na marcação. Com isso, o Palmeiras se reencontra no jogo, é o momento em que tem o pênalti, perde, mas aí tem a força para reagir e buscar um gol na bola parada, um gol importante, e para resistir também à pressão do Santos. Foi um jogo de inteligência do Palmeiras, inteligência tática, competência da sua comissão técnica, que para mim enxergou o jogo melhor que o Bustos. As opções, as mexidas do Bustos não funcionaram. Por mais que o Ricardo Goulart fosse uma opção lógica, jogador mais técnico, um jogador com poder de fogo, ele tira o Júlio, que fazia um bom jogo, apesar do desarme que ele dá no companheiro, no Zanocelo, mas ele jogou bem, estava dando intensidade ao time. Com isso, o Palmeiras se reencontra, toma conta, o Santos não consegue mais atacar com organização. Então vejo que teve o lado da resiliência mental,
mas o lado da perspicácia e da inteligência tática de enxergar melhor o jogo do que o outro treinador. Muito consistente esse Palmeiras, né? Assim, foi um jogo com muitas finalizações dos dois lados. O Santos poderia ter saído na frente e complicado a vida do Palmeiras, mas não foi eficiente. E não pode dar chance para o Palmeiras, não pode. Eles vão martelando. A gente viu ali, o Lomba também fez grandes defesas. Tanto é que foram 17 finalizações de cada lado. O Santos não jogou mal. Eu não achei que o Santos jogou mal. Aí vai reclamar ou não, eu considero até que o gol anulado foi realmente falta. Enfim, aí depois o Palmeiras... O pênalti foi também, no Marcos Rocha. Não, então, foi também. O Rodrigo Fernandes foi muito infeliz. O lado do Santos, né? Você está dizendo, que gol... acertou a arbitragem Isso, e na marcação do pênalti também. Eu acho que também, né? O Santos que foi muito prejudicado ao longo da temporada, tem vários jogos para pensar erros de arbitragem, né? Mas nesse caso eu vejo que a arbitragem começar da primeira rodada contra o Fluminense, mas hoje não. Não, eu acho que também não. O Rodrigo Fernandes, sei lá, vai nas costas, sem necessidade até, que ele que é um ótimo jogador. Mas assim, o Santos podia ter matado o jogo, como a gente diz normalmente. Faz 1-0, quem sabe até 2. Não fez. Contra o Palmeiras, o Palmeiras vai e tem muita força. Esse aí é o lance, ó. Já que entramos no assunto arbitragem, tá aí, ó. Esse é o lance do gol anulado do Santos. Sim. O empurrão do Batistão no Zé Rafael é muito flagrante. Com os dois braços. Tão visível quanto no pênalti. Os dois braços. O ombro nas costas. E o Luiz... Dois lances, não há o que discutir. O Luiz Flávio tinha condições de marcar os dois lances no ato. Não precisava do VAR revisar. Era um jogo... Para mim, um empurrão do Fernandes gera dúvida, porque é tão escandaloso e tão inocente, tão ingênuo, que o árbitro, ele não fez isso. E ele fez, ele empurra o Marcos Rocha pelas costas. Marcos Rocha levanta reclamando com razão, porque foi pênalti, claro. Ele estava numa posição boa para ver, né, Brilha? Tava, então. Não estava encoberto, era lance para ele matar o lance ali. Não o fez. Eu diria que nem houve. Olha, e é um empurrão bobo do Batistão, porque o Sandri já tinha desarmado o Zé Rafael. O Zé Rafael vai perder a bola. A bola ia ficar. E o Batistão ele, empurra ali desnecessariamente. Aqui não tem discussão, então? Não. Vamos pro lance do pênalti, então? Mas então vamos lá. E nem no do pênalti também eu vou ver discussão. Então vamos lá. Ou polêmica. Vamos lá, vamos ver. De repente, para você, André, pênalti ou não? Pênalti, claro. O ombro nas costas, não tem discussão. Vai no corpo. E o Fernandes mostra ali, foi com o ombro, realmente, foi com o ombro. Mas nas costas, empurrando o jogador. Aí a repetição. Aí o Marcos Rocha já tomou a frente. Não tem disputa de bola. A bola era dele. Então, a bobeada foi na hora que o Marcos Rocha passa, né? Ali ele já perdeu a jogada. E aí a infelicidade do Veiga, né? Mas o pênalti é entrave. O momento do Palmeiras é tão bom que ele se dá o luxo de ter seu principal batedor, o cara é invicto em cobrança de pênaltis, perdendo num clássico, e esse pênalti perdido não faz diferença nenhuma no resultado. Logo depois tem o gol, né? Essa é a vantagem do trabalho consistente, né? Porque, assim, numa análise mais simplista, as pessoas vão achar que trabalho consistente é só para dar fruto todo jogo, dar espetáculo e ganhar bem e ganhar sempre. Não é assim. Há jogos em que você vai ser surpreendido. Eu considero que o Santos jogou hoje surpreendentemente bem. E aí você tem que ter força. Contra um Palmeiras visivelmente cansado por tudo que tem feito, tem sido obrigado a fazer. Isso, todos os clubes, quase todos os clubes desse calibre enfrentam, o Palmeiras está sofrendo. André, desculpa te interromper. Um jogador parecia não estar cansado. E é o que joga todos. Sempre. O Gustavo Gomes. É incrível. Até gol ele fez, né? O que também não é uma surpresa. E vai para a seleção agora. Mas entre os candidatos, entre os melhores times do Brasil, nenhum joga tão próximo do seu potencial como o Palmeiras. Há muito tempo. O Palmeiras é um time quase automático. Pensa nas atuações, não importa se o jogo é por... importa sim, porque às vezes a gente tem a impressão que o Palmeiras reconhece de forma tão absurdamente clara o seu caráter para disputar as Copas, que determinadas partidas no Brasileirão às vezes dão a impressão de, nós vamos disputar esse campeonato para estar ali próximo, para se as coisas darem errado nas Copas, a gente ter uma via para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas é automático.
Palmeiras. Com qualquer escalação, às vezes ganha, às vezes perde, às vezes empata, tá tudo certo. Mas em relação ao que o time é capaz de fazer e as atuações próximas do nível que aquela escalação naquele momento tem capacidade de fazer, não tem nenhum time como o Palmeiras no Brasil. É o único time pronto, né, Anivaldo? E além de tudo, com alternativas agora. Acabou aquela história de dizer que o Abel só joga de contra-ataque, etc. Que lá acabou. Acabou. Deixa eu colocar um outro tema aqui, Mauro, senão não vai dar tempo, e que eu acho importante vocês falarem a respeito também, que foi a substituição do Dudu. Isso nas redes sociais gerou aí uma confusão e tal. Então aí nós temos um tweet do Paulo Serdã, conhecido Paulo Serdã, né, de torcida organizada, do carnaval e tudo bem. E o comentário lá embaixo do Dudu, olha, repare no comentário do Dudu, a minha saída é normal, pô, né? Só posso jogar 60 minutos por jogo agora. E aí isso ficou assim, repercutindo, mas o Dudu estava brincando, estava falando sério, não demorou muito tempo, aí o Dudu foi também para as redes sociais para se manifestar, né, para se explicar sobre o comentário dele. Então tá aí, olha, aspas do Dudu. Gente, vamos parar com isso. Não tem polêmica nenhuma. Só falei que hoje joguei 60 minutos. Não tem nada demais. Meio de semana, joguei 90 minutos, normal também. Tenho certeza que, se eu tivesse que falar alguma coisa, não iria na internet. Seria direto ao treinador, sempre com muito respeito à sua liderança e ao trabalho dos meus companheiros, fechando aspas aí, o Dudu. É isso. Se tiver de falar alguma coisa, não fale na internet. Isso, porque a internet não tem voz. Treinador. Não sei que você coloque um áudio e mesmo assim dá dupla interpretação. E ali o Dudu não tem do que reclamar pela substituição. Não estava jogando bem, como o Veiga também não teve uma tarde tecnicamente no nível que a gente está acostumado. E o treinador enxergou bem a necessidade de colocar um jogador mais agudo, mais espetado entre os zagueiros para puxar os volantes do Santos para trás e o Palmeiras voltar a ganhar o meio-campo. Foi uma alteração inteligente e às vezes jogadores com a qualidade do Dudu vão precisar sair. Não precisa... O Dudu sai ali de cara amarrado, fechado, mas sem desrespeito, sem reclamação. Mas aí você diz... Tudo isso foi por causa da carinha dele na hora de sair. Passa batido pelo jogador que vai entrar e com a cara de quem está fazendo um pouco de bico. Mas nisso aí, Mauro, a gente já conhece o Dudu. A gente sabe que ele tem esse caráter, o Abel deve conhecer muito melhor ainda. Quer jogar todas e tal. É normal. Agora não dá para esticar essa corda e criar uma polêmica por algo que foi uma substituição acertada e no tempo correto. Por isso que foi bom ele voltar com a segunda resposta ali da internet para acabar rápido, com isso. Ele foi rápido para não ficar. Porque o torcedor, quando vê... né? O torcedor, quando vê a carinha dele saindo ali, fala, pô, o cara tirou o Dudu e tal, e vai a favor do Dudu. E aí a gente olhando os números, o Dudu é super importante para o time. É protagonista, tem sido um líder técnico. Não tem por que se queixar por uma substituição num clássico. E acho que até no ritmo do jogo, num clássico, ser substituído... Claro, eu ouço muito, né, mais aqui na bancada, falar sobre o calendário e a exaustão dos jogadores. O André mesmo acabou de fazer um comentário aqui que para ele estava claro que o time do Palmeiras estava relativamente ou cansado. Mas e a entrevista do técnico? Ok. E a entrevista do técnico, querendo que os caras joguem a cada 3 dias? Mas o que eu ouço dos até ex-jogadores que nós temos aqui e fora da televisão, e de jogadores também, que jogador quer jogar. O jogador não quer saber de folga coisa nenhuma. Eu ouço isso mais de gerações outras mais do que passado? também não jogavam tanto. Não era assim também, não era dia sim, dia não. Acontecia, tem campeonatos eventuais, mas não era essa loucura que é hoje. Então tem um pouco desse aspecto. Agora, em relação ao Dudu, acho que cada caso é um caso, jogar, né? Cada momento é um momento. Ele estava afim de continuar. É um caso muito específico, o Dudu com o Palmeiras, né? Porque durante muito tempo ele se comportou e ele... Só um detalhe, acho que hoje estava completou um ano da volta do retorno dele, né? Que teve essa polêmica da volta, né? Só não teve porque o Abel controlou bem, mas o Abel colocou aos poucos. Durante muito tempo ele se comportou, na primeira passagem, é claro, que é marcada por glórias, uma capacidade decisiva incrível, um jogador essencial. As impressões digitais do Dudu estão em várias conquistas nessa era em que o Palmeiras
tem ganhado muita coisa. Mas ele se considerava um jogador que não deveria ser substituído, que tinha que ser escalado da maneira em que ele preferia, porque os jogadores mais talentosos e aqueles que constroem histórias gloriosas em clubes, eles entendem que é assim que precisa ser. Isso não é uma crítica ao Dudu, era assim. Com o Abel Ferreira, no retorno, é uma outra conversa. E o Dudu já entendeu o papel dele, a importância que ele tem, o impacto que ele tem quando ele é escalado em formações em que há a maioria de jogadores que não vem atuando muito. Então, estreia, se não me engano, da Libertadores foi assim, eram 4 titulares, ele era um deles, Gomes, Veiga, Dudu e o Everton no gol. E o Dudu é um cara que se acostumou a entender que o Palmeiras hoje opera de uma outra forma. Quem manda é o treinador, as escalações estão sempre mudando e ele é utilizado conforme as suas qualidades, que são evidentemente muitas. Quero lembrá-los que logo mais, depois do Linha de